absolutamente ninguém acreditava que isso pudesse acontecer. Não no século XXI e nem na Europa. Mas em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e em poucas horas, a paz que o continente manteve por quase 80 anos desabou. Cidades queimando, famílias fugindo em trens noturnos e drones russos iluminando o céu com rastros de fogo. Kiev virou um símbolo de resistência, mas também de algo muito maior, o retorno da guerra moderna ao continente europeu. E o que começou como uma invasão regional transformou-se numa guerra híbrida global, travada com mísseis, desinformações, drones voando sobre fronteiras invisíveis e inteligência artificial. O Ocidente reagiu com sanções, apoio militar e discursos sobre liberdade. Mas nos bastidores, algo muito mais profundo começou a acontecer. A Europa, ela percebeu que não estava pronta para um conflito e ela decidiu se armar em silêncio. Nos primeiros meses da guerra, ninguém percebeu a dimensão do que estava acontecendo. Enquanto a Ucrânia lutava por sobrevivência, drones russos começaram a cruzar fronteiras da OTAN. Um deles viajou centenas de quilômetros sobre o espaço aéreo europeu e caiu em Zagreb, na capital da Croácia. Outro caiu no norte da Romênia, sem explosivo, sem bandeiras, apenas o silêncio. Oficialmente, a Rússia diz que foram erros de navegação, mas na prática, eles foram literalmente testes. Eles foram testes russos para calcular e medir a reação da Europa em caso de invasão. Em setembro de 2023, fragmentos de drones da origem russa caíram em vilarejos romanos. Em 2024, novos incidentes. E o medo começou a crescer. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu em 2025, quando um enxame de 24 drones russos cruzaram a fronteira da Polônia. Foram avistados em 19 diferentes localidades na Polônia. Alguns foram derrubados, outros desapareceram no radar. Um deles estava com uma trajetória direta ao maior aeroporto da Polônia, o principal centro logístico da OTAN. Naquela noite, caças decolaram, sirenes tocaram em Varsóvia e pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa voltou a ser um campo de guerra. Dias depois, em Bruxelas, os líderes europeus se reuniram em segredo. As imagens dos drones sobrevoando países da OTAN circulavam em todas as capitais. E uma pergunta se ecoava bem firme na Comissão Europeia: e se nós formos os próximos? A resposta veio em forma de um plano chamado Readiness 2030, um projeto para rearmar o continente com o maior investimento militar da história moderna, 800 bilhões de euros. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou de estratégia de sobrevivência, mas para muitos analistas, esse era o começo de uma nova corrida armamentista na região. O plano rompeu com décadas de austeridade europeia. Gastos militares deixaram de contar para o déficit público. Governos receberam um sinal verde para comprar tanques, mísseis, radares em escala industrial e drones. Tudo isso se preparando para uma eventual guerra com a Rússia. E o Banco Europeu de Investimento, que antes financiava escolas e hospitais, passou a financiar diretamente fábricas de munição. Tudo isso em nome de defesa. Mas no fundo, a Europa acabava de declarar algo muito mais profundo: o fim da sua inocência. Enquanto políticos assinavam contratos, o céu europeu se transformava num laboratório militar. A guerra da Ucrânia virou um campo de testes mais real do século XXI. Novas armas, drones suicidas, contra as medidas eletrônicas. Cada ataque russo estava ensinando alguma coisa. Cada defesa ucraniana inspirava novas tecnologias. O resultado foi um salto tecnológico sem precedentes. Drones como o Gerbera, feitos de madeira e espuma, começaram a cruzar fronteiras. Custavam 10 mil euros e forçavam os países da OTAN a reagirem com mísseis de 1 milhão de euros. É literalmente um paradoxo econômico e militar. E o Kremlin, ele sabia disso. Eles adoraram ver que a OTAN gastava mísseis de 1 milhão de euros para destruir algo que custava apenas 10 mil euros para eles serem feitos. A resposta da Europa foi criar o Escudo do Céu Europeu, um sistema literalmente integrado de defesa aérea, conectando 24 países com radares e inteligência artificial em tempo real. Mas esse plano, ao invés de unir o continente, ele dividiu. A França, ela recusou-se participar, alegando que o sistema dependia demais da tecnologia americana e israelense, e eles não queriam essa dependência. Macron insistia em autonomia europeia. Enquanto isso, a Alemanha liderava o consórcio com a ajuda de Washington. Nos bastidores, a Europa parecia uma orquestra, tocando uma sinfonia de desconfiança e completamente desafinada. Enquanto políticos brigam por contratos, a Rússia joga outro jogo. Ela corta cabos submarinos de internet, ela interfere no GPS no Mar Báltico, drones espiões sobre usinas de energia na Europa e ondas de desinformação em redes sociais europeias. É o que os especialistas chamam de guerra híbrida, uma guerra sem fronteiras, sem uniformes e muitas vezes sem ruído nenhum.
Os russos, eles não precisam atacar diretamente, basta semear o caos. E o caos hoje é completamente digital. Por trás das manchetes, a guerra também virou um negócio. Empresas de defesa europeia nunca lucraram tanto. Uma empresa chamada Rheinmetall viu suas ações subirem mais de 500%. A Thales, da França, assinou contratos bilionários com a OTAN. E uma startup de drones e inteligência artificial surgem em todos os cantos da Europa, vendendo soluções para ameaças que ainda nem existem. Em 2022, a Europa dizia que a guerra era uma tragédia. Em 2025, virou uma oportunidade de mercado. O próprio livro do Banco da Defesa da União Europeia chama a Ucrânia de um exemplo de inovação bélica, um eufemismo para algo extremamente brutal. O continente, ele está aprendendo a fazer guerra novamente. A verdade é que o Readiness 2030 não é apenas um plano militar, é um espelho do medo europeu. Depois de décadas acreditando que a paz era permanente, a Europa acordou num mundo onde a guerra é um novo normal. E quanto mais ela se arma para manter a paz, mais ela se aproxima do conflito que ela tenta evitar. Hoje, há sensores sendo instalados ao longo de toda a fronteira com o leste, radares que estão vendo tudo, inteligência artificial que decide o que é ameaça e o que não é. O céu europeu está sendo transformado num sistema autônomo de defesa total. Tudo isso para se proteger do iminente ataque russo. Toda rede de segurança também pode se tornar uma rede de controle. E talvez, quando a guerra finalmente acabar, o maior desafio da Europa não seja lidar com a Rússia, mas seja lidar com o que ela própria se tornou. 2 anos depois da invasão da Rússia, as sirenes já não tocam todos os dias. Os drones eles continuam lá, invisíveis, patrulhando fronteiras, patrulhando mentes e todas as notícias. Readiness 2030 promete paz, mas toda paz construída sobre o medo é apenas uma pausa entre guerras. A Europa, que durante anos ficou completamente parada, decidiu se mover. E quando a Europa se move, normalmente ela se move para uma guerra. A história da Europa, ela sempre foi escrita assim, em silêncio, até o momento que o silêncio é quebrado pelo barulho de um míssil voando em seus céus. E o que você acha? Acha que essa guerra na Europa e Rússia vai acontecer? Me diz nos comentários.